Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária. Te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a grandeza dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus? Tendes fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu estiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, essa semana toda Jesus tem falado muito do relacionamento dele com o Pai, mostrando para nós que ele faz aquilo que o Pai determina que ele fizesse. Fala aquilo que o Pai lhe manda falar. Então Jesus tem nos falado esses dias o quanto ele transparece o Pai. E aí diz assim, olha, quem me vê, vê o Pai. Até Tomé, mais uma vez, né? Hoje o Evangelho vai falar de tocar em Tomé. Lá na frente Tomé disse, quero ver, e Jesus vai dizer isso, olha, quem me viu, viu o Pai. Né? E é muito bonito isso. Se nós pararmos, pensarmos na profundeza dessas palavras de Jesus, faça a vontade do Pai, falo o que o Pai quer que eu fale, quem me vê, vê o Pai. É uma intimidade tão grande, que a gente não consegue mensurar, quer dizer, a gente não consegue medir essa intimidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele fala isso profundamente. E aqui ele está falando para os discípulos para não ficar com o coração perturbado diante dos fatos, diante da angústia. Certamente Jesus estava prevendo que iria ser morto, né? Ser assassinado. Certamente Jesus aqui já estava entregando tudo nas mãos do Pai, confiando no Pai. E ele diz para os discípulos para não perturbar vosso coração, que tenha fé em Deus. Aí mais uma vez ele volta para o Pai, tenha fé em mim também, que sou Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo. Eu sou Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. E aqui mostra mais uma vez essa relação. E aí Jesus fala uma coisa muito interessante. E não vai falar assim, na minha casa há muitas moradas. Não, ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não assim tivesse para você, eu iria lá preparar um lugar para você. Se não tivesse, eu iria lá preparar para você. Me faz entender o seguinte, todos nós temos um lugar lá no céu já preparado para a nossa chegada. Eu e você, todos nós. Porém, nós podemos perder essa casa. A casa já existe, a casa não vai existir, a casa já existe. Mas nós podemos perder essa casa quando nós perdemos a intimidade com Jesus. Quando nós não mais temos uma sintonia com Ele. Faz com que eu perca a casa, você perca a casa, porque a casa está lá. Jesus disse, se não tivesse, eu iria preparar. Olha, se você não tivesse uma casa lá no céu, eu iria lá preparar para você. Jesus tem a autoridade que o Pai lhe deu. E é muito interessante essa perspectiva de perca da casa. Perder a casa. Perder a graça de Deus. Nos permitirmos nos envolvermos com tantas coisas que faz com que aquilo que é fundamental na nossa vida, que é o nosso relacionamento com Deus, pereça. Então eu e você somos chamados hoje a olharmos com uma perspectiva de céu mais para tudo isto. E depois ele continua aqui dizendo, para onde eu vou, vós conheceis o caminho, vós sabeis aonde
para onde eu vou. Aí Tomé, mais uma vez, o querido Tomé, porque ele é querido, tá? É muito querido. Porque Tomé tem muito a ver com cada um de nós. As nossas descrenças, né? A nossa pouca fé. Tomé vai dizer o seguinte: mas nós não sabemos para onde vais. Como é que então podemos conhecer o caminho? E aí, essa é uma das passagens mais claras que Jesus fala. É mais clara, é mais clara. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aqui tem todo um laço teológico, filosófico para a nossa meditação. Caminho, verdade e vida. E depois ele vai dizer o seguinte, aí é aquela frase que eu disse assim, podemos perder o céu? Sim, podemos perder a nossa casa no céu. Porque ele diz assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aí termina assim. Ou seja, quem desprezar Jesus perde a casa, perde o céu. Porque não é possível ir para o céu sem Jesus. Tantas religiões ditas por aí, divulgadas por aí, e aqui como é uma gravação e vai para o YouTube e eu não posso citar nenhuma delas, para não correr o risco não de um processo, mas machucar as pessoas. Mas para dizer a verdade, eu digo, quem não está com Cristo perdeu o céu. Quem não está, quem não crê em Jesus Cristo, perdeu o céu. Existem cultos religiosos ainda que, ainda no tempo de hoje, esperam pelo Messias, esperam por Jesus. Jesus já veio e enquanto nós estamos esperando a sua segunda volta, e segunda volta definitiva para separar as ovelhas dos cabritos, outros ainda esperam a primeira volta. Não pode ter primeira volta que já teve. Jesus é Deus, é o Senhor, está no meio de nós, veio para nos salvar e nos salvou das nossas imundícies, das nossas maldades, dos nossos egoísmos. Ele nos trouxe a salvação. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Termina assim Jesus. Que eu e você, que todos nós que cremos no Senhor Jesus, possamos divulgar com mais veemência a nossa fé, possamos inspirar pessoas a acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo para não perderem a casa no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes, que Maria Santíssima interceda por nós com esse mesmo objetivo de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Que São José, a Virgem Maria, Santa Faustina, interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.